tempo. Eu queria ouvir umas pessoas hoje, não é bom primeiro tempo. Glória a Deus. Depois tem a confraternização. Aleluia. Lucas 10, 37. Lucas quanto? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles, indo quem? Vamos lá, irmãos. Aconteceu que indo, então Jesus não estava indo sozinho, amém? E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu em sua casa? Quem? Mas na casa morava quem? Marta, Maria e Lázaro. Mas a casa era de quem? Era de quem, irmãos? De Marta. Marta o recebeu. Tem um texto que fala que a Maria de Betânia. É como se a casa fosse de Marta, mas a aldeia fosse de Maria, né? A aldeia de Maria, mas a casa de Marta. Mas enfim, vamos lá continuar. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés, assentando aonde? Aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos dos seus afazeres ou dos seus serviços, conforme a tradução da sua Bíblia. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Quer dizer, disse para ela para me ajudar. Respondeu Jesus para Marta: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Pai, a voz ela é minha, mas a palavra ela é tua. E que eu não fale nada de mim mesmo, nem do meu coração, mas que o Senhor venha falar para a tua igreja. Assim te peço no nome de Jesus. Irmãos, esse dia sentado em casa, eu lendo esse texto, e depois Deus foi me dando revelação em cima dessa palavra, e eu comecei a lembrar de alguns fatos que aconteceram comigo. Exemplo, amo pescaria, gosto muito de pescar, dando peixe ou não. Aí um dia, diga, um rapaz me chamou para ir pescar barca rema. Aí fomos ali para o lado do Yacht Clube, nada. Andamos aquilo tudo, estava dando peixe nenhum. Aí quando deu mais ou menos 5 horas da tarde, do outro lado ali que dá para a Ilha do Boi, a água começou a escurecer, e quando eu olhei, era um cadurme de peixe enorme que estava debaixo do barco. Eu cheguei a colocar 7 anzol numa vara de bambu, na piscina de vara de bambu. Vinha 7 peixes agarrados.
Se a gente tivesse uma tarrafa aqui, a gente ficava feio. Aí quando deu 5h30, eu lembrei que eu ia pregar numa igreja aqui em Laranjeiras. Aí o coração ficou dividido entre a pescaria, aquele monte de peixe, e o ir pregar. Aí eu cheguei para o rapaz e disse assim: faz favor para mim, leva o barco ali até aquelas pedras, que dali eu passo por cima. Eu estava de bicicleta, eu monto na bicicleta e vou embora. Ele: mas rapaz, agora que encostou o caduco de peixe, você vai embora. E eu falei para ele: eu tenho que ir porque eu tenho que pregar hoje. Eu tenho que pregar hoje. Então nem tudo que você acha que é bênção, às vezes provém de Deus, irmãos. Satanás, ele tem poder para tudo, ele tem poder até de mandar fogo do céu. Ele só não faz isso porque Deus não permite. E eu falei para ele: eu tenho que pregar. Você: rapaz, o pastor bota outro para pregar no teu lugar. Você: não, mas o compromisso que fez fui eu. E eu tenho que estar lá. E aquele dia, irmãos, eu corri com a bicicleta. Eu sei que eu cheguei na igreja, já ia dar 8 horas. E o pastor: rapaz, pensei que você não vinha. E aquele dia foi o dia que eu mais ganhei alma para Jesus. 18 pessoas aceitou Jesus como Salvador. E se eu tivesse trocado o culto pela pescaria ou pelos peixes? Eu sei que primeiro Deus, depois família, depois igreja. E às vezes as pessoas se aproveitam disso. Não, família em primeiro lugar. Não, primeiro lugar é Deus. Segundo, família. Aí quando a gente fala em igreja, aí eu vou passear no domingo, vou puxar o shopping, não venho para o culto, porque é família. Não, primeiro Deus, irmãos. Está dando para entender? Eu lembrei aqui. Será que aqueles peixes foi Deus que mandou? Ou foi o diabo que mandou aquele monte de peixe para mim não estar no culto naquele dia? Então tem muita coisa. Aqui você já ouviu várias vezes. Eu falo aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas você vai receber em dobro, porque está falando acrescentado. Mas a maioria de nós queremos priorizar o nosso reino e não o reino de Deus. Queremos estar na nossa vontade e não na vontade de Deus. Eu comentei que um certo dia aconteceu, o pastor da pessoa falou para mim, isso lá no Rio de Janeiro, o obreiro mais dedicado da igreja. O mais dedicado da igreja. O pastor chegava, a igreja estava aberta. De uma hora para outra ele some da igreja, nem no culto de Santa Sé aparece. O pastor não sabia o que estava acontecendo, porque o pastor ligava e não atendia, mandava mensagem e ele não respondia. O pastor foi atrás. Pois é, pastor, lembra que eu pedi o senhor para orar para Deus me prosperar, para mim poder crescer na empresa? Pastor, você lembra? Eu até botei no grupo de oração. Pois é, Deus te ouviu, pastor, agora eu estou próspero. Estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. Aí o pastor: o que tem a ver isso com a tua falta, eu escuto? Porque o meu sonho era comprar um barco. Eu boto a minha esposa, meus 3 filhos, entro no barco no sábado de manhã e só volto no domingo à tarde. Mas eu volto de lá tão cansado. Eu vou trabalhar no outro dia, pastor, não tem como ir para o culto. O pastor não falou nada. Só falou para ele: se o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma. Com Deus não se faz barganha, irmãos. Um certo dia, ele não volta para casa no domingo, não aparece na empresa na segunda-feira, na terça-feira o corpo de bombeiro acha ele em uma ilha. Todos eles com hipotermia, por mais alguns minutos ele ia perder os filhos dele de hipotermia.
Quando foi sair da ilha, o vento começa a soprar forte, as ondas começam a crescer de tamanho. Ele não conseguiu sair. O motor deu pane. O barco afundou. Milagre dele não ter morrido junto com a família. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que toma. Conheci uma irmã. Pastor, meu sonho é ser mãe. Já fiz tratamento, já fiz isso, já fiz aquilo. Não perdi um culto, sempre num ciclo de oração, isso numa outra igreja. Deus deu o privilégio para amamentar, engravidar, amamentar teu filho. Sumiu da igreja. Aí o pastor foi até ele, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, agora eu tenho filho. Não tem como estar na igreja, não. Por 3 meses o pastor tentou conversar, a resposta era a mesma. Um dia ela acordou, foi no berço, o neném estava lá sem vida. Num culto de Santa Ceia, ela desesperada, chorando. O pregador que não conhecia ela era de fora. Deus usa ele e diz para ela: tirei o teu impedimento da tua vida. Porque filho, Jó não fala isso, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Então Deus é o filho, mas Deus também tira. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós queremos ser bem sucedido, se queremos estar bem materialmente, mas também espiritualmente, irmão, porque não adianta você estar dentro da igreja, mas você não tem vida, você não tem intimidade, você não saber quem é Deus. E nós estamos vivendo uma época, é claro que é bíblico, Jesus disse: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. A iniquidade é isso. Sabe o que é iniquidade? É quando você quer fazer o pecado. Para você o pecado não é bem, você vai vivendo aquilo ali, vai se esfriando e vai abandonando a fé. Mas nós vamos entrar no texto lido. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, a história começa nos versículos, capítulo antes. Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está subindo para onde? Eu quero que vocês hoje vão participar, amém? No nome de Jesus. Jesus estava indo para onde? Jerusalém. Ele estava indo com 82 discípulos de graça. Você já ouviu falar que Jesus tinha 82 discípulos? Alguém já ouviu falar? Tinha. Ele tinha 70 que ele enviou para anunciar, para pregar. Aí se encontra os 70 com mais 12, vai dar 82. Os 12 que andavam com Jesus, aqueles 70 estavam maravilhados. Olha, mestre, expulsando o demônio no teu nome, os enfermos foram curados, que maravilha. Jesus disse: olha, isso não é motivo de vocês se alegrar. Vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês está no livro da vida. Isso é motivo de alegria. Pois que muita gente hoje não tem, irmãos. Alegria da salvação. Quem tem alegria da salvação, vem prova, vem luta, vem adversidade, diz: eu não abandono minha fé, eu não deixo Jesus. Eu vou com ele até ele me levar ou ele voltar para me buscar. Aí Jesus diz para eles que é bom demais expulsar demônio. Se orar, a pessoa é maravilha, você vê milagres. Mas o crente não pode viver só de milagre. Ele tem que ter convicção que o nome dele está lá no livro da vida. E Jesus alertou sobre isso. Mas enfim, esses 70 junta com os 12, que dá 82 discípulos. Esses 82 continuam a sua viagem para Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém. Mas Jesus foi para Betânia. Betânia ficava hoje, acho que no dia de hoje estava meia hora de carro. Mais ou menos isso aí. Aí Jesus vai para Betânia, mas não vai com os 12, nem com os 82. Os discípulos seguem para Jerusalém. Jesus vai para Betânia. O texto que nós lemos
que essa Maria, essa Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Lázaro. Aí quando Jesus chega na casa, Marta queria agradar, e não tem muita gente que quer agradar de forma errada. A gente tem que agradar, mas dentro da vontade de Deus. Amém? Ela querendo agradar, ela foi para onde? Diga, para a cozinha. Ela foi preparar aqueles pratos gostosos, maravilhosos. Eu creio que quando Jesus chegou, a Maria deveria estar lá na cozinha também, mas de repente ela vem e senta aos pés do mestre. E quando Jesus começa a falar, não dá vontade de levantar. Quando Jesus começa a falar, a gente não está com a mente em outro lugar, só a mente e o coração nas palavras que saem da boca dele. Eu creio que aqui a Maria até esqueceu do almoço, do jantar, esqueceu da cozinha, esqueceu da vida. Ela estava aos pés do mestre. A Marta ali apavorada, preocupada, agarrada com seus afazeres. Ela vai até Jesus: ô mestre, peraí. Ô, na cozinha sozinha. Vai com Maria aí para levantar, para me ajudar. E Jesus fala para Marta: Marta, você está muito preocupada com os afazeres. A sua irmã escolheu a melhor coisa. E o que eu acho bacana é Jesus falando para Marta: e o que ela escolheu, ninguém vai tirar dela. Aleluia. Oh, aleluia. Não deu para entender? Ela escolheu o melhor, que foi se assentar e ouvir. E ninguém vai tirar isso dela. Há uma diferença quando você tem desejo de sentar, de ouvir, de aprender. E aqueles que ouvem por ouvir, porque tem gente que ouve hoje, mas amanhã esquece tudo que ouviu. Até aqueles não. Teve um dia que Deus falou assim, assim, assim comigo. E eu coloquei um tema nessa palavra. A pergunta é: que tipo de crente você é? Você é Marta ou você é Maria? Vamos ver alguma diferença, Lu? Lá no capítulo 11, Lázaro morre. Marta manda avisar Jesus. 4 dias depois Jesus aparece. Qual é a primeira pessoa que ele encontra? Marta. Aí Marta fala: olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Provavelmente decepcionada, provavelmente triste. Isso foi uma palavra de acusação, irmãos. Você vai ver a diferença de uma palavra de adoração para uma de acusação. Ela estava acusando Jesus: se você estivesse aqui, ou se você tivesse aparecido, hoje o meu irmão não estaria enterrado. Aí Jesus fala: mas o seu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sei, lá no dia lá no juízo, lá no arrebatamento, lá naquele grande dia. Mas aquele que ressuscita estava falando com ela. E ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando lá do juízo, lá da ressurreição, estava falando daquele dia. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e todo aquele que morrer, que crê em mim que morrer, não vai ficar morto, vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela não entendeu, irmãos. Por que ela não estava entendendo? Porque ela não tinha o prazer de se assentar para ouvir. Porque assentar para ouvir é ter intimidade. Sentar para ouvir, você não vai só aprender, você vai ter intimidade com Deus. A diferença de Marta e de Maria está aí.
Diz para Jesus: se tu estivesse aqui, camarada, meu irmão não estaria sepultado, não. Maria, quando ela chega até Jesus, ela se joga aos pés dele. Olha a diferença. Pode ler lá no capítulo 11 em diante, você vai ler lá na história. Ela se joga aos pés de Jesus, ela o adora, e ela abre a boca e diz: meu Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A diferença é que quando Jesus ouviu Marta, ele disse: teu irmão vai ressuscitar. Mas quando ele ouviu Maria, a Bíblia diz que ele se comoveu por dentro. Aleluia. As palavras de Maria fez Jesus chorar. No capítulo 11, no versículo 35, Jesus chorou por causa das palavras de Maria. Ele se comoveu. Ele se comoveu com as palavras de Maria, não com as palavras de Marta. Aí vamos lá para o capítulo 12. Eles preparam um banquete para Jesus. Jesus saiu de novo para Jerusalém. E nesse banquete, Lázaro, que tinha morrido, que Jesus ressuscitou, estava lá na mesa. Marta e Maria preparam um banquete para Jesus. Mais uma vez, pastor Luiz, Maria se joga aos pés de Jesus, quebra um vidro de perfume de unguento, toda a casa tem aquele aroma gostoso. Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Quem é adorador, irmãos? Murmurador. Marta murmuradora, Maria adoradora. Marta não tinha intimidade, só conhecia Jesus de vista. Maria tinha intimidade porque, além de ver, ela ouvia o Mestre. Ela sabia quem ele era, sabia qual era o propósito dele. Ela quebra um perfume caro. Unge Jesus ali com aquele perfume, com aquele óleo, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Na história bíblica, se você for olhar, algumas pessoas foram abençoadas porque foram aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não diz que ela tocou nos pés, mas a orla do vestido ficava nos pés. E a Bíblia diz que ela, se tão somente ao tocar na orla que estava onde? Nos pés, ela se jogou aos pés, tocou na orla, que é na ponta do vestido, e foi curada. Mas o milagre foi liberado. Irmãos, Jesus para, alguém me tocou. Mestre, o povo te espreme, te empurra, é tanta gente. Não, alguém me tocou. Essas pessoas estão perto de mim, estão me vendo, mas não tocaram. Tem muita gente que está até perto, mas não sabe o que é tocar. Ele diz: alguém me tocou. Quando ele disse sim, porque de mim saiu virtude, ele queria dizer: alguém me tocou, porque de mim foi liberado um grande milagre. Você pode aplaudir o Senhor? Continuando a história, nós temos um pai que tinha uma filha de 12 anos. A mulher do filho era 12 anos. A filha, 12 anos, estava moribundo em cima da cama. Jairo, um dos grandes da sinagoga, ele sabia que só em Jesus havia a resposta ao milagre, correu até Jesus. Se você for lá na história, no texto, você vai ver que ele também se jogou aos pés de Jesus. Então, quando nós queremos ter intimidade, quando nós queremos crescer espiritualmente, irmãos, na presença de Deus, não tem pobre, não tem rico, não tem gordo, não tem magro, não tem pequeno, não tem grande. Tanto analfabeto pode se jogar aos pés de Jesus e ser cheio de Deus, quanto um advogado, um juiz, um promotor, um presidente da república,
E essa palavra é para a gente olhar para dentro de nós e cada um perguntar para si: que tipo de crente, de servo eu estou sendo? Hoje, irmãos, se no dia de hoje, sabe lá no primeiro e segundo século cristão, as crianças davam a mão às mães, os pais. Nós estamos fazendo o quê? Que nós vamos morrer, porque nós somos crentes. Morrer devorado pelos leões. E não negavam a fé. Muitos eram levados para a avenida principal de Roma. À noite era ateado fogo, de muitos se ouviam os gritos. Morriam queimados, mas não negavam a fé. Outros eram arrastados pelas ruas, levados em praças públicas. Uns morriam apanhando, mas não negavam a fé. Outros eram decapitados, como o apóstolo Paulo foi decapitado, também em praça pública. Mas eles não negavam a fé. E hoje as pessoas, irmãos, eu mesmo teve uma vez que eu falei para Deus, sabe, acho que vou procurar uma igreja. Procurar uma igreja que ninguém me conhece é difícil, né, irmão? Às vezes até no trânsito, quando eu paro o carro de execução, pastor, eu levo um susto, eu dentro do carro. Se eu tiver no ponto de um ônibus, a glória de Deus. Mas, olha a minha mente, sabe uma coisa? Vou parar de mexer com gente, vou procurar uma igreja, não vou me identificar como pastor e vou ficar quietinho lá. Porque está difícil, irmãos. Está difícil hoje, está difícil. Porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas façam o que nós fazemos, ou agem do jeito que nós agimos. Mas se tiver 20, é 20 cabeças pensando diferente. Se tiver 50, 50 cabeças diferentes. A minha preocupação é que naquele dia eu vou dizer: Senhor, Senhor, não te conheço, apartai de mim, maldito. Mas eu estava na igreja, eu tomava ceia, eu dava dízimo, mas nunca aprendeu se jogar aos pés, nunca aprendeu se assentar para ouvir. E não só ouvir, mas praticar aquilo que ouve. Porque a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E hoje nós vivemos um tempo de crente relaxado, irmãos. Quando eu vejo que estou falando em alguma área, eu não fico bem comigo mesmo. Eu me lembro uma vez, Maria estava dormindo, acordei assustado, aí fui para a sala, sentei na sala e comecei a chorar, me joguei naquele chão, em silêncio, sem falar nada, só chorando. Porque eu sei que eu fui, eu sei quem eu sou. E Deus, irmãos, Ele requer de nós. É por isso que no livro de Apocalipse está escrito lá: tem ouvido, então ouve o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Alguns até ouvem, mas não guardam, não lembram depois. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Volta à posição. Volta a ser como você era lá no começo. Porque essa é a minha preocupação. Quem eu fui lá atrás, quem eu sou, quem eu estou sendo. E se eu permitir, eu vou ficar pior amanhã do que eu estava hoje, se eu permitir isso. É uma coisa que eu não quero para a minha vida. A igreja do arrebatamento, a igreja que deveria
com as coisas de Deus, irmãos. Bota isso no seu coração. Eu me lembro, eu não sei se a Luziana conheceu, eu esqueci o nome dele agora. Ele morava aqui no São Antônio. Eu estava no ponto de ônibus, passou um rapaz de carro, buzinou, fez com a mão assim, ele mais uma pessoa. Aí eu fiz como eu estava vindo para cá, na época eu ia pregar lá na igreja de Jerusalém. Ele deu a volta, veio, parou, você está indo lá para Jerusalém, vou pregar lá hoje. Eu estava lá em Porto Canoa, na Assembleia de Deus de Porto Canoa, quando Deus me deu uma revelação daquele homem. Ele não tinha um centavo, não tinha dinheiro nem para pagar o talão de luz. E eu falei, você fez um propósito com Deus. Deus recebeu o teu propósito. Mas cumpra, porque você não fez como você fez com Deus. Hoje você tem um centavo, você não tem dinheiro para pagar seu talão de luz hoje. Ele desabou. Quando eu encontrei com ele, aquele carro já era dele. E foi 6 meses depois. Um dia ele me ligou e disse, eu queria que o senhor viesse aqui, na minha empresa. Eu disse, rapaz, eu fui lá. Estava com 3 empresas, compra e venda de veículo. Uma em Vitória, 2 em Vila Velha. Estava bem. Aí um dia eu falei para ele assim, e aí rapaz, você fez o propósito que você está cumprindo. Pastor, quando dá eu vou no culto, quando dá. Porque principalmente quando chega, irmãos, você acha que cliente que chega em cima da hora foi enviado por Deus, irmãos, é prosperidade? Isso é o capeta que manda, irmão. É igual você estar se arrumando para vir para a igreja, chega uma visita em cima da hora que você está vindo para a igreja. Foi Deus que mandou aquela visita para você? Se é uma Maria da vida que vira aos pés de Jesus, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Então volta outro dia, porque agora já tem compromisso, e o meu compromisso é com ele. Mas não pude ir, porque chegou uma visita lá em casa. Você tem, o Edgar tem comércio, a Bruna, mas o marido tem comércio, o Luiz também tem um comérciozinho dele da área de gerar. Não pode ser o cliente que for. A hora de Deus não pode ser roubada. O tempo de Deus não pode ser tirado. Tanto que Salomão escreve dizendo que há um tempo determinado para tudo. Você pode perder uma venda de R$1.000 hoje, mas se o seu tempo é dedicado a ele, no outro dia você vai ter até 10 vezes mais, porque você está honrando ele, ele também vai te honrar. Porque não adianta ganhar muito na sua alma, irmãos. As pessoas deixam de estar na casa de Deus, na presença de Deus, por causa do dinheiro. Se não é Deus que bota o pão na tua casa, rasga a Bíblia e vai para a macumba. Se essa não é a tua fé. Porque de qualquer forma, o pão nosso de cada dia quem dá é Ele. E quando você se assenta como Maria, como você tem intimidade como Maria, como a tua fé é como a de Maria, se a tua mente não está preocupada, mas pastor, eu vou ter que pagar isso, pagar aquilo, não, você não é Deus, você não depende de Deus. As pessoas que não dependem de Deus, quando elas dependem dela mesma, o que ela ganha hoje, amanhã some, porque o diabo leva. Nunca vai ser abençoado por Deus. Você pode não ter nada hoje, mas se você se dedicar ao reino, amanhã você pode ter tudo. Irmãos, a gente precisa conhecer mais a Deus. Precisa ter mais intimidade com Deus. Amém?
Para pensar. Marta é a dona da casa. Marta recebe Jesus. Marta vai para a cozinha. Aí Maria se assenta. Jesus começa a falar. Marta fica decepcionada. Peraí, vou ficar trabalhando sozinha? Vou preparar a comida sozinha? E aí, Senhor, manda essa mulher levantada aí de me ajudar. Epa, Marta, você está errada. Ela escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Ninguém tira isso dela, porque ela escolheu a melhor parte. Vocês entenderam do peixe? Meu senhor, ligar. O dia todo pensando, não dá nada. Não dá nada. Lembrei aqui agora. Jesus chega na beira do. Não fala lago, fala mar, porque o lago era muito grande, chamava de mar de lago. Aquela multidão lá atrás. Aí ele vê o barco, sobe em cima do barco do Pedrão, e de longe ele começa a pregar para a multidão. Mas Pedrão estava lá. Aí, quando ele acaba de pregar, ele vira para o Pedrão e disse: agora você vai pegar teu barco e vai para o outro mar. Mas, Senhor, pesquei a noite toda. A noite toda lançando rede. E Pedro, quando Jesus chegou, ele estava fazendo o quê? Tem um louvor que diz, né? Quem mandou lavar a rede? Não é isso? Pedro estava o quê? Lavando a rede. Jesus usou o barco para pregar. Acabou de pregar, a rede que ele tinha lavado quer guardar. Bota de novo a rede no barco. Vai para o outro mar. Mas, mestre, joguei rede a noite toda. Não peguei nenhuma piada. Mas porque o senhor está mandando, eu vou. Entendeu? Olha o que Pedro diz para ele. Como é ordem tua, como é o senhor que está mandando, eu vou fazer. E foi. Glória a Jesus. Jogou a rede. A rede tinha tanto peixe que o barco quase afunda. Foi necessário. Chamou outro barco. Pega aquele monte de peixe e divide entre os dois barcos. Nós estamos falando sobre o que, Lu? Sobre se lançar aos pés. Aí quando Pedro vem com o barco cheio de peixe, que ele encosta na beira da praia, que Jesus vem na direção dele, o que ele faz? Ele se lança aos pés de Jesus e disse: mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Bate palma para Jesus. Ele se lança aos pés e diz: não tem medo de mim, não sei, eu sou um miserável pecador. Deus fiel, aleluia. Ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Quando você não reconhece, eu sempre quando mando as mensagens, eu assim, Deus está no controle. Quando você não reconhece que Deus está no controle, quando você não reconhece que Deus é o dono de tudo e de todas as coisas, inclusive da sua vida, você vai viver uma fé limitada. Vai ser aquele crente, tô fraco, crente carinhola. Agora aquele crente que se joga aos pés, que libera a fé, a esperança, a confiança e persevera. Pode vir prova, pode vir luta, pode vir adversidade. Ele pode passar uma noite, lágrima de tristeza, mas na certeza que no outro dia ele vai passar de alegria. Porque Deus sempre responde os seus. Agora, irmãos, o crente, pastor, eu não estou indo no culto porque eu estou meio fraco. Tem que tomar vergonha na cara, tem que aceitar Jesus de novo. O que acontece no culto? Quem não veio hoje? Não vou dizer que está perdendo, mas está deixando de aprender. É verdade ou não é? Quem não veio hoje está deixando de aprender.
Você toma teu café da manhã, você almoça, você janta, você está alimentando o quê? A tua matéria, a tua carne. Fica uns 2 dias, 3 dias sem comer, para ver se você vai ter força e olhar para alguma coisa. Igreja é do mesmo jeito. Aqui você alimenta a tua alma e teu espírito. Na tua casa você alimenta a tua carne. Na casa de Deus você alimenta a sua alma e teu espírito. E você só vai ter força para vencer as lutas. E tem crente que não aceita Jesus. Misericórdia, só prova, só luta, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Mas Jesus disse assim: mas no mundo tereis aflições. Ele falou assim: no mundo tereis carrões. No mundo você vai ter muito dinheiro. Engraçado que os apóstolos de hoje é jatinho de 400 mil, jatinho de 500 mil, jatinho de 1 milhão. Os apóstolos da Bíblia morreram pobres, sem nada. Você vê que o milagre acontece quando Pedro, apóstolo, junto com o outro: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tem uma coisa aqui que eu vou te dar. Levantei o nome de Jesus. E os homens de hoje têm tudo isso e ainda quer tirar daquele que nada tem. Mas quando nós nos assentamos, quando nós aprendemos a ter intimidade com Ele, nós começamos a aprender a ser dependentes. E a dependência vai gerar fé. Porque a fé, ela vem de Deus para nós, mas não ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra, você não é gerado fé em você. E quando você ouve a palavra, essa fé é gerada no teu coração. Amém? Amém. Então, irmãos, no nome de Jesus, prioriza o reino de Deus. A gente até escuta aqui, que era quinta, terça, domingo. Chegou até tarde da bênção. Mas nessa pandemia aí, a igreja, continuamos com a igreja aberta. Só que o vírus, o Covid foi embora, o Satanás, o Covid, Satanás estava escrito lá. Irmãos, nós seguimos o mesmo Deus. Vamos nos esforçar. Eu já cheguei aqui no culto de terça-feira, estava eu, Derek e Martim, mas acho que 2 pessoas. Eu moro lá no Morro do Macaco, esse que a gente desce lá no negócio. O negócio está feio. Mas lá, vou igual mariposa de um lado para o outro. É só Deus para ter misericórdia. Já assinei me falou para mim assim: pastor, quem me dera, pastor, se eu morasse em Maria Ortiz? Não ia perder um culto, ia ser a primeira a chegar na igreja. E ela mora lá em Jardim Carapina. Para vir tem que pegar 2 ônibus, para ir embora tem que pegar 2 ônibus. Aí quando a gente tem condição, a gente ajuda pagando no Uber. Mas ela vem no ônibus, é 2 para ir, 2 para voltar. E às vezes tem gente que mora aqui dentro do bairro, irmãos. Está nem aí se a igreja vai fechar, se vai acabar, se vai continuar. Eu amo a minha igreja. Se você ama, seja mais presente. Convide mais pessoas. Até falo, usa as suas redes sociais, que é uma forma de evangelizar. Você pode fazer um videozinho lá, né? Hoje tem culto na minha igreja, você é meu convidado, quero ver você lá. Se tiver lá 3 mil, se aparecer pelo menos 1 nas suas redes sociais, se pelo menos 1 aparecer, e se aceitar Jesus, é você que está ganhando aquela vida para Jesus, não é quem está pregando. Então o intuito dessa palavra é abrir a nossa mente, porque o Senhor Jesus, a maior forma de amor que Ele demonstrou é a cruz. Tem gente quando entra no cemitério, vê aquele monte de cruz, é morte, morte. Não, irmãos, cruz é vida. Um cristão é vida. Eu posso ver um crucifixo no pescoço de uma pessoa, ou uma cruz lá dentro do cemitério, em qualquer lugar, não vejo como morte. Me faz lembrar que alguém deu a própria vida, morrendo naquela cruz, para que eu pudesse ter vida. É a maior forma de amor.
Amém? Amém? Amém. Lorena, vem aqui na frente. A filha. Adriana. Eu falei já, cinema, cadê ela? Hã? Irmãos, as três se batizaram e o alemão também, né? Só que o alemão não veio, né? Se quiser tirar uma fotinha, eu vou tirar. E também, você não é mais obrigado, você é melhor. Diana, você não é mais obrigado, você é melhor. Os irmãos que são membros, repete comigo assim: meu Deus, abençoa os novos membros, que eles possam a cada dia crescer na tua graça e no teu conhecimento. Espírito Santo, que o Senhor venha guiá-los pelo caminho que leva ao céu. A igreja pode dizer, a igreja recebe eles como membro, diz amém. Deus abençoe. Pode sentar. Eu digo pastor Antônio, pastor Luiz, evangelista Edgar, para poder estar distribuindo os cálices e os pães. Bem certinho. O Lorena vai participar da ceia. Diana. Alegre, Diana. A Glória. Fico maravilhado, irmãos, porque a Diana, ela enxergava como todos vocês enxergam. E de um dia para o outro ela perdeu a visão. Se fosse outra pessoa, eu não ia nem querer saber de Deus mais, né, seu André? Poxa, eu enxergava e agora não estou enxergando. Não ia querer mais saber de Deus, não ia querer saber de igreja. Mas foi ao contrário. A fé dela aumentou, porque antes ela enxergava e não queria batizar, e mal vinha nos cultos. Agora ela participa dos cultos, pediu para se batizar. Isso é um motivo de alegria. Porque uma pessoa, irmãos, para pensar, você que enxerga, uma hora pode perder a visão, é só Deus mesmo para fortalecer a Diana, né? Vocês oraram pela vida dela, e nós oramos também por um milagre, porque eu creio que ela pode deitar um dia cego e acordar enxergando. Amém? Amém? A minha mãe, Lu, ficou na cadeira de roda uns 3 anos. Cadeira de roda. Teve um dia que meu pai levantou assustado: cadê a coroa? Estava lá na cozinha. Ele viu a cadeira de roda lá na cama e a coroa 6 horas da manhã fazendo café, meu irmão. Meu Deus. Aí ela chorando falou para ele. Ela acordou assustada. O homem do lado dizendo: levanta, mulher! E ela levantou e foi para a cozinha fazer café. Você pode aplaudir isso aí? Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Todos pegaram o pão, cálice? Já? Tá certinho. Desce.
a conosco a Vanessa, mais o esposo, ali, irmãos e esposa, ela passou pelo processo. Não cheguei lá a visitar ele não, mas a mãe dele que falou para mim do processo. Rapaz, ele passou um processo, só Jesus, hein? Mas está aí para a glória de Deus. Que Deus te abençoe tua esposa e tua família. Amém? Aqui está o cálice que representa o sangue, não é o sangue, representa o sangue. Aqui está o pão, que também representa o corpo, não é o corpo. Simbolicamente, porque a uva na época era pisada. Hoje foi maquinário, né? Na época ela era pisada com os pés para se fazer a uva. Jesus foi pisado, foi humilhado. Para se fazer o pão até o dia de hoje, a massa, quanto mais você bate, você amassa, melhor vai ficar o pão, vai ficar o bolo. Vai fazer um bolo, esse papel mais direito, aquele bolo coado, né? Bolo bom, esse bolo sabe fazer bolo, tá rindo aqui? Bolo bom é ter a massa combativa. Por isso que o pão representa o corpo, o cálice representa o sangue. Aí Jesus disse: toda vez que você comer do pão e você beber do cálice, você vai estar lembrando de mim. E é isso que nós estamos fazendo, lembrando dele, do sacrifício dele, da morte dele. Mas que um dia ele vai voltar. Amém? Amém. Aí Jesus também disse que cada um examine o homem, cada um tem que se examinar a si mesmo. Porque tem igreja que vai, fulano não vai nascer, Bertão não deu dízimo, não vai nascer. Irmãos, a ceia não é da igreja nem do pastor, a ceia é do Senhor. Se a pessoa se examinar e achar que tem condição de tomar ceia, quem sou eu para impedir? Amém? Então cada um examine a si mesmo. E comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos debaixo de uma promessa até que ele volte. Amém? Isso aqui é uma preparação, pastor Antônio. Porque naquele grande dia haverá uma grande ceia no céu. E é ele que vai nos servir naquele grande dia. Pai, consagra este pão a ti. No nome de Jesus, Pai, também consagra o cálice. O pão que representa o teu corpo, o cálice que representa o teu sangue. Perdoa meus pecados, o pecado da minha família, o pecado da igreja. Perdoa as nossas transgressões. E quando comer deste pão e beber desse cálice, que seja para o teu nome ser glorificado. Em o nome de Jesus Cristo, nós declaramos consagrados esses alimentos comidos. Pronto? Aleluia. Beber o cálice. Curva a cabeça para Deus. Vai pôr no carro, esfriando, alabarabás. Oh, remanarás, alabás, esfriando, alabás. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Essa palavra que foi ministrada, que Satanás não derrubará a semente que foi lançada. Que nós possamos priorizar o teu reino, priorizar a tua casa. Que possamos, ó Pai querido, abraçar a causa e nos colocar à disposição do teu reino, estar na tua vontade, no teu poder. Eu consagro também os alimentos que estão sobre essa mesa, Pai. Pai querido, que possamos também para o nosso lado, também nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo mal caia por terra, no nome de Jesus. Se você trouxe sua oferta, se você trouxe a sua oferta,